Desde casais que têm muita química, mas não suportam ficar juntos, até casais que passam por muitas coisas antes de finalmente terem seus finais felizes. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os melhores casais e manhwas que vocês vão ver por aí nas suas leituras. Pode confiar em mim. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um vídeo que há muito tempo eu estava preparando, mas eu queria selecionar casais com motivos diferentes e finalmente eu consegui e trouxe o roteiro de hoje pra gente conversar sobre esses personagens maravilhosos. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like pra apoiar meu trabalho se você gosta do mundo dos manhwas, pra gente fazer essa comunidade crescer. Eu conto muito aí com a sua ajuda, fico muito feliz quando eu recebo um comentário seu. E o comentário que eu quero receber nesse vídeo é: qual é o seu casal favorito? Seja aquele que nem existe, que você shippou do nada, ou seja aquele que não está bem determinado se eles vão ficar juntos, tipo em Roommate e a Princess, ou um casal que passou por tantos perrengues que você falou, esse casal vale a pena. Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler depois. Todos os manhwas que eu vou falar vão estar na descrição e agora eu estou colocando avaliações lá com estrelas. Então vocês irão ter uma visão melhor se vocês quiserem apenas tirar print e vocês procurarem as histórias depois. Mas o primeiro casal que eu trouxe aqui é o Ripley. É o Ripley não, é a Ripley, não é um homem. Mas o primeiro casal que eu trouxe aqui é a Ripley e o Geronis, de Eu Roubei a Primeira Noite do protagonista masculino. E esse casal eu trouxe aqui pela química. O manhwa está com mais de 30 capítulos traduzidos e vai trazer a história da Ripley, que é uma reencarnada básica dos mundos de fantasia, e encarna como ou um personagem secundário, que é o caso dela, ou como uma vilã de baixa patente, que se não me engano também, ela é assim um personagem insignificante pra trama. Em vez dela ficar depressiva ou com medo de um final onde ela irá morrer, ela simplesmente para e fala assim: cara, ganhei na loteria, né? Porque agora eu posso aproveitar todas as mordomias que a posição da nobreza me permite. E é isso que ela faz. Ela vai começar a aproveitar todas as riquezas delas, as roupas que ela pode ter, a comida que ela pode comer, enfim, ela tá muito feliz. Até que em uma festa, ela bebe além da conta, né? Assim, ela perde a consciência do que ela tá fazendo. E quando ela acorda no dia seguinte, ela descobre que passou a noite com um duque, que no caso é o protagonista masculino da história original, que é extremamente possessivo. Aí ela fica assim, né? Porque assim, ela queria uma vida de paz, onde ela pudesse aproveitar todas as riquezas, e no fim ela vai lá e se envolve na trama principal, atrapalhando a história. Porque afinal de contas, Geronis acabou se apaixonando pela Ripley meio que à primeira vista, ou à primeira conversa. Pra quem leu um pouco mais sobre essa história, entende que eles tiveram um diálogo que talvez tenha transformado o protagonista masculino de um personagem super possessivo para alguém que finalmente aprendeu a amar. Puxando um pouquinho mais a sardinha para a história do casal e fugindo um pouco da sinopse, a gente tem que o Geronis quer se casar com a Ripley, mas ela faz de tudo, assim, até cômico, é extremamente ridículo as coisas que ela faz para tentar burlar esse casamento. Mas ela acaba se apaixonando pelo protagonista masculino e ele fala assim: viu, você não quis se casar comigo, agora eu também não quero me casar com você. Aí a Ripley vai dar uma corridinha atrás dele e tem umas cenas muito maravilhosas desse casal. Eu acho que eu peguei um spoiler no TikTok, mas eu não cheguei naquela parte onde a Ripley é realmente atacada por alguém. Eu não sei, eu só peguei um spoiler assim no TikTok. Então esse casal, além de química, vai ter muita tragédia na história deles. Que perfeito, esse casal pra mim, assim, em um top da vida, ele não sei se tá no top 1, porque as outras histórias aqui também são muito emocionantes, mas eu gosto da Ripley e do Geronis porque eles representam a química de um casal inesperado. O segundo casal é a Erin e o Rowan, ou Duque Peruca, como você preferir. Da história Porque Você Fez Isso, Duque. E eu trouxe esse casal de manhwa pelo reencontro. Eu sei que traduzidos em português tem 111 capítulos, mas não finaliza a história aí. Tem uns extras que não foram traduzidos, se eu não me engano, pro português ainda, ou talvez não sejam, mas a história principal está finalizada, então é um prato cheio se você ainda não leu essa história. O que eu duvido bastante, porque ela é bem famosinha se você está dentro, inserido no mundo dos manhwas. Se você aí está caindo de paraquedas, vai ter vídeos aqui nos cards para você dar uma olhada em manhwas finalizados, principalmente para você ter um gostinho do que é esse mundo. E esse casal é maravilhoso porque além do reencontro, que foi o motivo que eu trouxe aqui, a Erin se apaixona pelo protagonista masculino 2 vezes, porque ela se apaixona pela versão super fofa dele, que na verdade está envolvido ali num feitiço e não é real, mas ainda assim faz com que ela se apaixone por ele. E ele, né, é extremamente apaixonado por ela. Quando esse feitiço vai passando
ciclo vai acabando e a verdadeira personalidade do Duque vai aparecendo, podemos dizer que a gente tem uma segunda fase do romance que ainda assim funciona muito bem, porque eles precisam aprender a se amar verdadeiramente por quem eles são e não através de um feitiço que foi feito para salvar a vida da Erin no começo da história, porque afinal de contas o Duque estava invadindo o império da nossa protagonista e iria matá-la, mas ele só não mata porque quando ele bate os olhos nela, ele assim, né, tem uma revelação ali que ele muda de personalidade e cai apaixonado assim aos pés da Erin. Ninguém entende, nem nós entendemos a princípio o que está acontecendo, mas os dois já se casam e estão vivendo em harmonia, mas o feitiço começa a falhar e a verdadeira personalidade do Duque começa a aparecer, florescer, e a primeira coisa que ele quer fazer quando ele volta à sua consciência é matar a Erin, e essas são partes de comédia que fazem a gente dar risada e relaxar um pouco da trama. Entrando na parte de spoilers, eu vou deixar o tempo aqui na tela se você quiser pular, mas a gente traz aqui agora o reencontro, porque afinal de contas, na história, os dois morrem e eles não conseguem ficar juntos. Mas como todo bom manhwa que traz a sua reencarnação e suas vidas passadas e suas vidas futuras, a gente tem o reencontro deles, porque o nosso Duque volta pro passado com todas as suas memórias. E aí ele vai descobrir que ele já conheceu a Erin muito tempo atrás, quando eles eram crianças ainda, que derivou o feitiço que fez com que eles ficassem juntos. Mas quando o Duque volta, ele se vê perdido sem a Erin, porque alguma coisa fez com que o futuro mudasse e ele não consegue encontrá-la. E aí ele resolve todos os percalços que ele vai ter com a família real, porque foi a família real que causou a morte dos dois no passado. Então ele se torna um Duque muito mais poderoso para finalmente conseguir proteger quem ele ama. E assim ele reencontra a Erin para os dois ficarem juntos. Então é um reencontro que merece estar nesse vídeo. O terceiro casal é a Violet e Winter, da história O que Significa Ser Você. E eu trouxe esse casal pela veracidade. A história está com mais de 80 capítulos traduzidos, então é uma boa quantidade aí pra você sofrer à vontade se você quiser pegar essa história, porque ela não é nem um pouco leve, ela tem temas bem pesados. Tem um vídeo aqui nos cards que eu já falei sobre esse manhwa se você quiser saber mais a fundo, mas é uma história que trata sobre depressão, sobre suicídio, sobre tristeza, então é uma história assim muito real na minha opinião, e por isso que eu trouxe esse casal. Porque diferente de muitas histórias de fantasia onde tem encontros mágicos entre os casais e eles se apaixonam loucamente ficando juntos e às vezes nem parece real, eu acho que O que Significa Ser Você traz muito de problemas reais e o que casais enfrentam, e às vezes eles não conversam ou eles tentam falar e o outro não escuta, problemas assim que destroem um relacionamento, mas que acontecem com o Winter e a Violet. Basicamente, uma sinopse sobre esse casal: eles acabam ficando juntos porque o Winter paga uma dívida da família real em troca da mão da Violet, e ele quer isso para ascender socialmente, para subir de posição, porque ele é um filho bastardo. Mas acontece da família real se destituir, então não tem mais um título de família real, de príncipe e princesa, e o Winter acaba pagando uma grande dívida, ficando casado com a Violet e não conseguindo alcançar o seu status social que ele tanto almejava. A Violet acaba se apaixonando pelo Winter à primeira vista e se sente muito culpada por ela ser um tipo de estorvo na vida dele, porque afinal de contas ela só significa dinheiro, porque ele meio que comprou o contrato de casamento. E aí que começam muitos problemas, porque o Winter não conversa com a Violet, não dá atenção pra ela, ela se vê com muitos problemas com os sogros dela, com a sociedade e com a família mesmo dela, que não se importa com ela. Tem vários problemas reais nessa história, ela não é fofa, linda e maravilhosa, ela é triste. E é engraçado a gente ler esse tipo de história, mas eu acho que a tristeza deixa muito mais profundo qualquer experiência que a gente tenha. E essa história vale a pena por causa disso. O quarto casal é a Larita e o Reinhard. Gente, esse é o sobrenome do Duque, mas eu não consegui achar o nome dele e fiquei assim muito tempo procurando, não achava, e acabei trazendo apenas o sobrenome dele. Mas ele é o nosso protagonista masculino. Do manhwa, quando a filha ilegítima do conde se casa. E esse casal está nesse vídeo pela divisão das classes sociais. Eu nunca falei desse manhwa aqui no canal ainda, mas ele é um dos meus favoritos. Dá uma sensação, ele me dá uma emoção muito diferente de muitas histórias que eu li, porque me dói no coração realmente como a protagonista Larita é tratada e o que fazem com ela e como eles abordam isso. Pra mim, essa história é muito bem contada. Ela tem mais de 30 capítulos traduzidos, então também é uma boa quantidade, e vai trazer a história de uma filha
bastarda, que é a Larit. Ela tem uma irmã mais velha que é filha legítima do casal da casa e faz com que a Larit sofra muitos abusos ao longo dos anos, porque afinal de contas a filha legítima tem muita inveja. Como é que meu pai teve uma filha com outra mulher? Então é muito complicado como é o tratamento da protagonista feminina dentro da própria família. Ela é tratada como lixo, basicamente. A filha legítima, que eu acho que é Rose o nome dela, ela tem um casamento arranjado com o Duque, mas acabou dele sendo morto na guerra e sendo taxado até mesmo como um traidor. Mas como é um contrato que precisa ser cumprido por causa da família real, então a Larissa é mandada no lugar da Rose para que ela se case com um fantasma e viva na pobreza, porque toda a riqueza do Duque foi dada para a família real, já que ele foi considerado um traidor. Mas ainda assim a Larissa vê a oportunidade de fugir da sua família e aceita e vai de bom grado lá. E lá ela encontra o Duque, porque ele conseguiu escapar de uma tentativa de assassinato que estavam armando pra cima dele. Ele, indefeso, ferido, acaba indo pra essa casa onde a Larita está, acaba encontrando uma esposa que ele nem mesmo reconhece o rosto, porque quando ele assinou o contrato de casamento, pouco importava pra ele com quem ele iria se casar, porque afinal de contas, casamento entre classes sociais, entre riqueza, o que importa mesmo é as famílias ali concordarem e tá feito, não tem essa questão de romance e amor, como vocês sabem. Então ele encontra a Larita e ele vê que aquela nobre senhorita, que ele pensa ser a filha legítima, veio pra aquele final do mundo pra cuidar dele. Ele começa a criar carinho por aquela pessoa, já que ela tá cuidando dele, vai contando o desenvolvimento deles, até que ele vai descobrir que a Larita não é realmente a Rose. E quando isso acontece, é o motivo de eu ter trazido esse casal pro vídeo, porque é uma quebra de classe social maravilhosa, e ele não se importa com o sangue dela, não se importa quem ela é filha, não se importa se ela é nobre ou não é, se tem sangue misturado ou não, se tem riqueza ou não, ele simplesmente ama ela. E é isso que faz com que ele fique com ela, que vá atrás dela. E ela por tanto tempo quis ser forte, tentava ser forte e dizer que não estava doendo, que estava tudo bem. E aí ela desaba numa cena que me dói muito meu coração, porque a Rose mandou deslocar o braço dela e levar ela pro fim do mundo, porque tava com raiva dela. É muito cruel a vida dela, mas é muito emocionante o encontro entre esse casal. E o quinto casal é a Letícia e o Dithrion, de Uma Maneira de Protegê-la Querida. E esse casal está nessa lista pela inocência. Tem uns 70 capítulos traduzidos em português, vale muito a pena se você ainda não leu essa história. E ela tem esse toque de fazer aquecer seu coração, de fazer você, querer algo assim, porque é muito fofo. E ao mesmo tempo é muito sofrido o relacionamento dos dois, porque afinal de contas, Letícia morreu na sua primeira vida, acaba voltando pro passado e ela tinha uma maldição, foi a causa da morte dela. Pra ela não morrer, ela teria que matar o Dithrion. E quem colocou essa maldição? A própria mãe dela. Que família, ó, maravilhosa, né? Ela, condenada a matar o seu marido na primeira vida dela, acaba não fazendo o ato. Na verdade, eu acho que fica muito confuso se ela realizou o ato ou se não. Mas que eu lembro da história, mesmo que tenha demonstrado em algumas imagens que ela tenha matado, eu acho que ela só tava imaginando, supondo. Ela não acabou matando o Dithrion, que ela acabou se apaixonando por ele, e aí ela, morreu. E daí, na segunda vida dela, ela tem na cabeça que o Dithrion nunca gostou dela e que ela pegou e tá se agarrando a uma pessoa muito boa, e ela sabe que é errado se agarrar a ele só porque ele é uma boa pessoa, e aí ela fica assim, tipo, eu tô usando ele. Mas na verdade o Dithrion já estava muito apaixonado por ela, mesmo na segunda vida. E é muito bom como acontece esse romance, até que proibido se a gente parar pra pensar, porque tem alguns encontros dele e a Santa, que é a mãe da Letícia, não sabe o que tá acontecendo, mas os dois estão se vendo, porque afinal de contas é como se o Dithrion, que é um rei, está casando com a filha da mulher que matou o seu irmão. Porque todo mundo pensa que a Letícia é uma vilã igual a mãe. Mas não é, né? A gente sabe que não. Se você não leu essa história, tá na hora já, porque tá precisando, porque ela é maravilhosa, você não vai perder seu tempo. Tá bom, gente? Esses foram os casais da lista. Se você aí tem alguma coisa a acrescentar, deixa nos comentários. E vai ler algum desses manhwas aí, né? Se você não leu, porque realmente você tá perdendo uma baita de uma história. Tá, gente? Então eu vejo vocês pro próximo vídeo e eu fui!